ET de Varginha não existiu, então me explica por que absolutamente todo mundo lembra dele. Histeria coletiva ou fato inegável, a real é que em algum momento entre o Fantástico e o Ratinho, o Brasil inteiro decidiu que tinha visto um ET. Fica comigo hoje que a gente vai falar sobre o caso mais icônico da ufologia brasileira. Uma história que se recusa a morrer e mistura ET, exército, interior de Minas Gerais, televisão sensacionalista e o nosso maior talento nacional. Transformar qualquer coisa numa história muito interessante. Eu sou Miss Bumbum e tenho postura de Miss Bumbum. Talvez o ET de Varginha nunca tenha existido, mas... Não me diga isso. O surto coletivo, esse existiu. Antes de mais nada, eu já vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, como sempre, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e responde pra mim aqui nos comentários, você acha que o ET de Varginha era verdade? Certamente que sim. Eu vou estar deixando um aviso aqui logo no começo de que esse vídeo não é pra gente saber se o ET existiu ou não. A gente não vai falar sobre isso aqui. Talvez sim, mas assim, não é o foco. É mais uma análise pra gente entender o que é que aconteceu que fez as pessoas realmente acreditarem que tinham visto um ET. Porque assim, não foi uma, duas pessoas, foi praticamente o Brasil inteiro. O ET de Varginha diz muito menos sobre alienígenas e muito mais sobre o Brasil do que você imagina. Primeiramente que não é o ET de Varginha, e sim os ETs de Varginha, porque diferente do que muita gente se lembra, foi registrado mais do que um avistamento de alienígenas naquele fatídico dia lá em Minas Gerais, em Varginha. O primeiro avistamento é o mais famoso, que é o que leva o nome do caso do ET de Varginha, que todo mundo lembra quando se fala sobre ET de Varginha, que é das 3 moças, né, que eram 2 adolescentes e uma jovem adulta. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Uma coisa que pra mim destaca o caso do ET de Varginha dos outros casos ufológicos é o fato dele ter se passado de dia, porque eu não sei, pra mim alienígena é um animal noturno. Eu não imagino alienígena de dia pra mim não tem alienígena. Depois que as 3 viram ali o alienígena, né, se assustaram muito, elas saíram correndo pra casa. E eu amo um outro detalhe dessa história, que é o fato de que a primeira coisa que a mãe das meninas fez quando soube que o alienígena tinha mexido com a filha dela foi falar: onde é que ele tá? Me fala que eu vou lá tirar satisfações. Isso é muito que uma mãe brasileira faria. A mãe das meninas voltou lá no lugar onde tudo tinha acontecido, que era tipo um terreno baldio que ficava perto da casa das meninas. Só que quando elas chegaram lá não tinha mais nada, não tinha nenhum alienígena, elas só viram uma pegada com 3 dedos. E segundo a mãe delas, o local tava com um cheiro muito forte de animal. Puro cheiro de cu. Segundo elas, esse alienígena seria bem baixinho, tendo ali no máximo 1,60 m, teria a pele marrom e os olhos bem grandes e vermelhos, além de ter 3 caroços na cabeça, como se fossem tipo 3 chifres. Ele também tinha um crânio no formato de gota, com o queixo bem fino, e o nariz e a boca eram tão pequenos que era assim quase imperceptível. E ele também tinha a pele muito brilhosa. Elas falam que de longe ele parecia um coração gigante. Só que quando elas chegaram mais perto, elas repararam que na verdade não, que era alguma coisa ali, alguma coisa que parecia uma pessoa. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo muito feio pessoalmente, tipo, por vídeo, cara, deve ser muito feio. Inclusive, elas achavam que elas tinham visto um demônio. Eu? Só depois, conforme a história foi desenrolando, que elas descobriram que na verdade o que elas tinham visto era um alienígena. Dame tu cosita. E uma coisa que acabou trazendo muita credibilidade pro caso é a quantidade de testemunhas. Porque assim, que nem eu falei, não foi só um caso, foram muitos avistamentos. E eu vou contar alguns aqui pra vocês. Algumas pessoas relataram ter visto naves espaciais, OVNIs, perto da casa delas. Aí nós escutou o barulho das vacas que saiu correndo, foi o que chamou a atenção, nós íamos na janela. Eu até brinquei com ela assim, o que é isso aí? Era um submarino e tal, passou flutuando. Porque eu nunca vi um troço daquele passando, né? Nunca na minha vida, foi a primeira vez. E em um dos casos, a nave chegou a ficar 40 minutos parada em cima de uma plantação que tinha perto de uma das casas, antes de sumir e simplesmente desaparecer. Naquela época não tinha celular, a gente não tem nem como falar assim, não tem nenhuma gravação pra provar, porque tipo, ficou muito tempo, 40 minutos, né? Mas não, gente, não temos, infelizmente. Como pode? Um homem também relatou ter visto uma nave caindo enquanto ele estava dirigindo na estrada perto de Varginha. No ano de 1996, no dia 13 de janeiro, eu vi uma nave extraterrestre
caí em Varginha. Ele até falou que foi até o local onde a nave teria caído e chegou a encontrar com pessoas do exército lá, com soldados que mandaram ele sair e tal. E o curioso é que a descrição que ele dá dessa nave espacial é a mesma descrição que outras pessoas também deram, de que ela teria um formato meio cilíndrico, pareceria um micro-ônibus, seria mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus também. E isso é uma coisa que acontece bastante nesse caso, que também acaba trazendo um pouco mais aí de veracidade, de que as descrições das testemunhas são muito parecidas, elas batem, dando a entender aí que elas teriam visto a mesma coisa. A gente também tem uma morte aparentemente relacionada com o ET de Varginha. A história diz que um policial teria cruzado aí com o ET enquanto estava andando ali pela cidade na estrada. Ele estava andando de carro e o ET teria passado na frente do carro dele. E como ele já estava avisado para ficar de olho se alguma coisa estranha acontecesse por ali pela cidade, a primeira coisa que ele fez foi: vou agarrar esse ET. Só que esse policial estava com um furúnculo no sovaco. Sim, isso é um fato importante para essa história. O policial conseguiu capturar o alienígena e teria levado ele para o hospital, só que um pouco depois, naquele mesmo dia, ele mesmo acabou sendo internado com muitas dores e, segundo a teoria, ele teria contraído algum tipo de bactéria do alienígena através desse furúnculo que ele estava no sovaco. Eu falei que era importante. E uma das testemunhas mais fortes desse caso, pelo menos pra mim, é um médico que ficou muito conhecido na cidade. Inclusive, ele foi diretor de alguns hospitais da cidade e ele ficou calado por 30 anos e só atualmente ele veio falar o que ele estava sentindo, o que ele tinha vivido ali quando aconteceu o caso de Varginha. Calada vence. Segundo ele tinha medo de que as pessoas achassem que ele era louco, porque é muita loucura. Ele diz que no dia que o alien apareceu, ele foi chamado para trabalhar no hospital. E quando ele chegou lá, o hospital estava lotado de soldado e caminhão do exército. Inclusive, ele quase não consegue entrar no hospital, porque tentam barrar ele ali de entrar. Ele foi encaminhado ali para uma sala em que um outro colega, que também era médico, mostrou para ele um alienígena. E a descrição dele é bem parecida com a descrição que as meninas dão, mas tem algumas diferenças. Ele também seria baixinho, 1,60 m, mas ele teria a pele branca e os olhos lilás. Eu sou uma embalagem. Era completamente diferente do humano, mas sem nada espalhafatoso. O médico também colocou um adendo de que ele parecia super da paz, não tentou atacar ninguém, ele só tava ali de boas. Muito tranquilinho, sabe? Parecia um anjo, hein? E eu acho interessante que isso também é citado por outras pessoas. Eu vou fumar uma maconha pra minha mente pegar mais uma onda. Em um outro avistamento, algumas crianças do bairro ali, onde as meninas encontraram um alienígena, teriam visto um animal muito feio. Eu acho que é apenas recalque com a minha beleza. Começaram a jogar pedra nesse animal e em alguns locais teriam chamado o corpo de bombeiros, que teria capturado esse animal, que seria um dos alienígenas. Segundo relatos, o corpo de bombeiros local recebeu um telefonema anônimo relatando que uma estranha criatura fora vista correndo solta na periferia de Varginha. Mas aí você deve estar pensando: nossa, mas que história estranha, meio sem pé nem cabeça. É porque é mesmo. É aqui que começam as inconsistências. Essa história em específico parece um grande telefone sem fio, porque assim, as informações que eu tô trazendo aqui pra vocês, eu tirei tudo do documentário que saiu na Globoplay sobre o mistério de Varginha. E aí, quando vão contar esse relato, pelo que dá pra entender, um pedreiro viu as crianças correndo, jogando pedra em alguma coisa, mas ele não viu o que era essa coisa. E aí depois alguns adultos passaram e ele ouviu as pessoas falando que teria acontecido isso, e que era um bicho muito feio, que eles estavam jogando pedra, que os bombeiros teriam chego ali, pego o bicho. Ai, que lenga-lenga. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. E essas pessoas disseram que o corpo de bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o corpo de bombeiro pegou. Essa é uma história que assim não dá pra gente levar a sério. Alguns outros relatos também vieram à tona e acabaram sendo desmentidos, como por exemplo alguns militares que teriam aparecido depois que o caso veio pra mídia, estourou, mas depois de um tempo foi aberta uma investigação do exército pra ver o que é que estava acontecendo de verdade, já que tinha nome de militares ali envolvidos na história, mas eles acabaram desmentindo, dizendo que eles foram pagos pra dar os relatos de que eles estariam ali envolvidos nesses fatos. Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o corpo de bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. E uma pessoa
pessoa muito importante nessa história, que também acabou voltando atrás, é um dos ufólogos principais que estavam envolvidos ali na investigação, que foi, aliás, o primeiro a entrar em contato com as meninas depois que elas viram o alienígena. E hoje ele diz que não acredita mais na aparição do ET de Varginha. Meu Deus! Ele diz ter descoberto que o parceiro dele de investigação, que também é um ufólogo, teria pago esses militares pra mentir, pra dar mais veracidade pro caso. Ela não tem esse direito. Nossa, bicho. E no fim das contas, hoje em dia ele acredita que o que as meninas viram, na verdade, não era um alienígena. Na verdade, é um outro morador do bairro, que era uma pessoa com deficiência mental e que costumava ficar andando ali agachadinho. Não tem palavras! Eu não tenho palavras! Essa também foi a conclusão da investigação do exército, de que seria essa pessoa e que, na verdade, elas só se confundiram e não teria ET nenhum. Tudo marmelada, é tudo marmelada. Só que assim, gente, hoje em dia as meninas se sentem extremamente traídas por esse ufólogo. Alguém aqui acha que eu tô sendo falsa, gente? Então quem cala consente, é isso? Eu não acho que é cala. Porque como eu disse no começo do vídeo, elas achavam que tinham visto um demônio. E quem chegou na cena, avaliou a situação e tudo mais, falou: olha, eu acho que vocês não viram um demônio, acho que foi um alienígena. Foi ele. Então meio que ele inventou a história pra depois falar que não acredita mais. A única diferença é que eu não acredito mais em nada. Demorou 15 anos pra descobrir que não acredita? Oh. Tá culpado! Hoje em dia, o ET de Varginha ganhou status de mito nacional. Eu não gosto desse verbo famosa, porque famoso pra mim é Deus. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que uma série de fatores culturais, midiáticos e sociais convergissem para transformar o que era um relato isolado numa memória coletiva e identidade regional. Para entender o ET de Varginha, a gente precisa entender o contexto cultural do Brasil em 1996. O Brasil fervia com temas sobrenaturais e conspiratórios, né? Notícias como Chupacabra, Luzes no Céu, dividiam a TV com séries de ficção científica como Arquivo X, aliás, uma série maravilhosa, adoro. O que acabou criando um terreno fértil para que essas histórias de seres misteriosos em cidadezinhas de interior fossem levadas super a sério. É o Cadeirudo! A teledramaturgia brasileira também oscilava entre o real e o fantástico, com personagens bizarros e situações inusitadas que já preparavam a imaginação do público. Nessa época, as TVs brilhavam. É o auge da televisão brasileira que a gente sente nostalgia quando a gente era criança. Os programas sensacionalistas estão no auge e a internet não era nenhum feto. O que moldava mesmo a realidade do brasileiro era a televisão. Fantástico, Ratinho, Gugu. Se passasse na TV era verdade. Se alguém falasse sério o suficiente, então tava confirmado. Era um ambiente perfeito para o surgimento de um mito. A televisão é um grande pilar dessa história. Ela não só noticiou o ET, como ela criou o ET de Varginha. Na época, teve reconstituições dramáticas, entrevistas com especialistas aleatórios, muita gente falando que tinha visto o alienígena e dando detalhes das aparições. Um absoluto caos. E a televisão da época sensacionalista do jeito que era, colocando mais lenha na fogueira, dando palco pra maluco. Diferente de outros avistamentos, o caso do ET de Varginha teve uma narrativa toda criada por ufólogos. 2 pesquisadores levaram o caso a sério. O advogado Birajara Rodrigues, de Varginha, que começou a investigação, e Vitório Pacatini, de Belo Horizonte, que chegou à cidade esta semana. Que não só investigaram os relatos, como criaram uma narrativa organizando os acontecimentos de uma forma que fazia um sentido lógico. Primeiro tem a queda da nave, aí depois levam pro hospital e por aí vai. Tipo, a gente tem os acontecimentos separadamente, mas eles criaram um caminho entre um e outro. E se não fosse pela projeção no Fantástico, eu acho que esse caso nem teria conseguido a projeção nacional e internacional que ele teve. Outro ponto muito importante na história é a ação do exército. As Forças Armadas tentaram dar uma de nada acontece feijoada, mas o tiro acabou saindo pela culatra. Porque assim, o exército tava na cidade, lá no hospital e tal. Agora vai me dizer que nada aconteceu? That's suspicious. O que esse povo todo tava fazendo em Varginha? Estão escondendo o boneco. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. Aí, pra fechar a história, ainda deram uma das desculpas mais esfarrapadas da história. Houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter
ter encontrado um casal de ETs. É sério isso, exército. O Ministério da Saúde deu uma carteirinha do SUS pro ET de Varginha. Aliás, meio que ele já deveria ter, né, gente? Porque ele foi atendido no hospital. Então, assim, eu acho que o Divo já tem a carteirinha dele. Não sei se é feito com IA, mas eu tô achando que é, hein? Ai, tomara que não seja. Na época do coronavírus, também a cidade fez uma mascarinha pra ele. E eu achei a coisa mais fofa. Não só pra um dos ETs, mas pra vários da cidade, tá? E assim, gente, ele é nosso. É um alienígena que fala português, que anda de Kombi, que tem carteirinha do Sesc e que passa no Fantástico. Não importa se ele existiu fisicamente, mas ele sempre existirá nos nossos corações. Diga, papai, eu tô muito bem, tô com muita saudade. Esse caso deixa a gente muito confuso. Eu acho o caso do ET de Varginha muito curioso. Eu adoro teorias da conspiração. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, aliás, qual teoria você quer que eu fale sobre. E eu acho que o fato da gente não ter uma resposta, meio que a gente tem, né? Mas a gente não quer acreditar. Eu acho que é uma das coisas que deixa esse caso voltando aí todo ano, de tempos em tempos ele é revivido e trazido de volta. E, gente, ele foi totalmente adotado pelos brasileiros, o ET de Varginha, sabe? Tipo, foi totalmente abraçado. Eu acho isso tão lindo. Eu acho tão... Ai, é do brasileiro. A gente é muito foda. Talvez tenha sido um surto coletivo, mas foi um surto coletivo compartilhado, cultural e psicodélico. E assim, eu prefiro viver num país em que as pessoas acreditam que um ET caiu em Minas Gerais do que um país que não acredita em nada. Agora eu quero saber de você. O ET de Varginha existiu ou não existiu? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Mil beijos, se cuida e até o próximo vídeo. Tchau!